Olá, 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 amigos do Showzando com Luiz Orlando. Olá, amigos da TV Carioca da Gema. Aqui estamos para mais uma edição do nosso programa, um programa especial por diversos aspectos. Primeiro, porque é um programa que só irá se repetir daqui a 4 anos, porque estamos no dia 29 de fevereiro. A série continuará normalmente. Na semana que vem, na quinta-feira, nós estaremos aqui falando do Dia Internacional da Mulher. Mas, num dia 29 de fevereiro, nós só estaremos de volta daqui a 4 anos. Nós temos trazido para vocês diversas personalidades. Já esteve aqui o ex-secretário de Turismo, nosso amigo Sávio Neves, atual presidente do Bonde do Corcovado. Na semana passada, esteve aqui o capitão Hidalgo, o eterno capitão do Curitiba. E tantas personalidades que, sincero e honestamente, agora enumerá-las não me é possível, porque são tantos os programas, é o Com Luiz Orlando da cabeça aos pés, é o Sambamos com Luiz Orlando, é o Showzando com Luiz Orlando, mas aos poucos nós vamos lembrando. Hoje, em caráter especial, temos aqui um trio de responsabilidade na educação, na cultura, na política, na literatura. É como se fosse uma parte da seleção brasileira social aqui no nosso país, a nível da sociedade verde-amarela. Temos o nosso ex-ministro da Educação, o primeiro-ministro do primeiro governo Lula, Cristóvão Buarque de Holanda. Temos aqui a ex-secretária de Educação do governo estadual Garotinho. E, de frente para mim, esse queridíssimo amigo, este brasileiro como poucos, este cidadão do mundo, um homem que hoje dorme no Rio, acorda em Taiwan, e aí depois da manhã ele já está em Ho Chi Minh, aí depois ele já está em Pequim. É difícil você conseguir localizá-lo, até porque o alvo móvel leva uma vantagem, é mais difícil de ser alvejado. Bartolomeu Buarque de Holanda. Então, é um programa que promete muito, é um programa que, para mim, é um privilégio, é uma honra, é uma primazia. Vamos logo ao assunto, vamos de pronto ao assunto. Eu já cansei de dizer aqui, eu sou radical nesta questão. Para mim, o Brasil só tem solução, o Brasil só sairá do buraco no dia em que nós tivermos um estudo de base qualificado. No dia em que uma criança chegar na escola às 7 horas da manhã, tomar um grande breakfast, depois assistir às aulas até a hora do almoço, até meio-dia, meio-dia e meia, almoçar com todas as proteínas, carboidratos, tudo o que requer a criança, descansar e alguns dias na parte da tarde ela ser conduzida, levada ao museu, à biblioteca, a uma secretaria de cultura, a um teatro, para ela assistir uma peça teatral. E a nossa ONG, a Associação Cultural A Realeza do Ritmo, locou o Teatro da Galeria Princesa Isabel em Copacabana para o projeto Shakespeare. O que é o projeto Shakespeare? É teatro gratuito para o povo. O povo levará 1 quilo do que quiser, nós distribuiremos por entidades e o povo assistirá peças infantis, peças históricas, peças que falam do dia a dia, enfim, uma série variada.
de peças. Então, uns dias da semana, na parte da tarde, a criança, o adolescente, o jovem é levado para a cultura. Noutros dias, o que ele tem que fazer? Esporte. Aí você tem convênio com o Flamengo, convênio com o Vasco, convênio com o Botafogo, convênio com o Fluminense, convênio com o América, que está voltando a aparecer agora com o Romário, convênio com o Bangu, convênio com o Nova Iguaçu, que meteu 8 no Itabuna, o time do Zinho, na Copa do Brasil. Você tem convênio com o Tijuca Tênis Clube, você tem o convênio com o Country Clube, convênios com clubes esportivos e com clubes sociais. Aí, a geração do meu bisneto, porque eu não vou ver um Brasil grande, se esse trabalho começar amanhã, eu não vejo, eu já morri, eu vou morrer, porque eu tô com 70, eu vou viver o quê? 20? 90? Se eu chegar a 90, a partir do dia 17 de janeiro, eu rezo uma missa em ação de graça por dia. Todo dia, 17, 18, 19, 20 de janeiro, faço um ano de missa em ação de graça. Eu já estou com 70, né? Com 20 são 90, já tá bom para mim. Então, os meus filhos também não vão ver isso. Meus filhos estão na faixa dos 40, não vão ver. Quem vai começar a ver um grande Brasil é a geração dos meus netos. E essa geração só vai se consolidar na época dos meus tataranetos. Se nós começarmos isso hoje, não vamos começar. Digamos que a gente comece dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro do ano que vem. Eu não vejo, meus filhos não veem, meus netos veem qualquer coisa, meus tataranetos usufruem. Eu não sei se o ex-ministro da Educação e se a ex-secretária de Educação do Rio de Janeiro concordam comigo e se o Bartolomeu, que é um romancista, um escritor, um literato, também concorda. Ministro Cristóvão Buarque, é um prazer enorme tê-lo aqui. Concordo totalmente e, em função da sua fala, eu quero fazer 2 perguntas e tentar responder. Além, obviamente, da muito boa tarde a vocês que aí estão debatendo esse tema e me dando prazer de estar aqui. Primeira pergunta. Se é tão óbvio, por que a gente nunca fez? Em 200 anos de independência. Eu tenho essa resposta. 130 de república. E a segunda é como fazer isso? Posso responder a primeira? E aí o senhor engata? Posso responder rapidinho? Falta de vontade pública, falta de vontade política para essas máfias, para essas gangues, para esses feudos políticos que controlam o Brasil. O brasileiro, quanto mais burro, idiota, imbecil, ignorante, melhor para eles. Essa é a minha resposta. Desculpe se não é a sua. Eu quis fazer a pergunta no sentido de facilitar, dar uma visão que eu tenho, mas a sua é mais enfática do que a minha, mas não está errada. Mas eu queria colocar mais profundamente, dentro da cabeça nossa, dos brasileiros, não só desses que você citou aí, que são os diretamente culpados. Nós todos, faz parte da maneira de ser do Brasil, nós somos muito imediatistas. Raros como você é capaz de pensar o que vai servir aos bisnetos ou aos netos, aos filhos até que se pensa. Além disso, nós somos um país muito dividido, nós não construímos ainda um sentimento coletivo, a não ser na Copa do Mundo, por exemplo, em que todos somos brasileiros. Fora isso, não somos todos brasileiros. Somos metalúrgicos, funcionários públicos, banqueiros, cada um na sua corporação. Então, falta a nós essas 2 coisas, o sentimento de nacionalidade e a perspectiva de longo prazo. Não vou discutir por que é que somos assim. Poderia dar algumas sugestões, mas não é o momento. A verdade é que nós somos imediatistas e nós somos corporativistas. Nos interessa nós, família, e os próximos anos. Aí fica difícil priorizar a educação, especialmente de base. Você vê que o ensino superior tem sido valorizado. Por quê? Porque uma pessoa comemora já quando entra
na universidade. Mas no ensino básico, você só comemora quando termina. E nem aí tem formatura. Nós valorizamos o imediato. O ensino superior passa essa ideia. Cheguei lá. A educação de base não passa. E tratamos de resolver o nosso, não o conjunto das 50 milhões de crianças, como você passou a ideia correta. Cada um de nós pensa nos seus filhos. Então, a minha resposta do porquê é essa. Daí é que vem esses políticos que você citou, porque eles são eleitos. Por que eles são eleitos? Por que a gente não elege quem põe a educação de base como prioridade? Porque mesmo os governos de esquerda colocam, no máximo, o ensino superior como prioridade. Só Brizola foi um estadista educacionista. Nos outros, nós temos abolicionistas, industrialistas, desenvolvimentistas, democratas, não democratas, mas dizer, este foi um presidente educacionista, não tivemos. Teríamos tido Brizola, que foi como governador. Agora, e o que fazer? E essa é que é a pergunta que a gente tem que passar para um dia encontrar quem queira funcionar isto. Primeira coisa, é percebermos, como você disse, que não há futuro. Você usou a maneira mais enfática, não sairemos do buraco. É preciso haver consciência de que não sairemos do buraco sem garantir educação de qualidade para todos e com a mesma qualidade. Nós precisamos ter um sentimento de que cada criança que fica para trás, não terminando o ensino médio de qualidade, é como se encontrássemos um poço de petróleo e tapássemos. O cérebro é um poço mais poderoso até do que de petróleo, porque é o cérebro que descobre como tirar petróleo do fundo do mar e transformar em combustível. Então, a primeira coisa é essa: convencermos os brasileiros de que sem educação de base da máxima qualidade é igual para todos na qualidade e equidade, como se diz, não sairemos do buraco, não seremos uma nação. Não venceremos nenhum dos problemas nossos, como baixa produtividade, racismo, desigualdade, violência. Por trás de cada um desses problemas está a falta de educação de base. Não só a falta de educação de base, mas muita falta de educação de base. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, com essa consciência, o que queira dizer, nós vamos fazer pela educação de base o que Getúlio fez pela indústria petrolífera, pelo início do desenvolvimento, o que Juscelino fez com o plano de metas de desenvolvimento, o que reconheçamos, os próprios militares fizeram do ponto de vista da infraestrutura, embora um custo terrível do ponto de vista humano. Nós precisamos desse presidente. E aí, o que é que ele faria? A primeira coisa que eu imagino é termos finalmente o Ministério da Educação. Porque esse que está aí, ele é Ministério das Universidades. Nós não temos um ministério que se preocupe e cuide das crianças. Isso é um problema do prefeito. Nenhum presidente quis, e com todo o respeito e apoio que eu dei e dou, o Lula não fala nisso. O Lula não pensa em educação de base. Ele é um obsessionado por aumentar o número de alunos nas universidades. Coisa que o Brasil fez. Estamos com 9 milhões. 30 anos atrás, a gente tinha 2. Em compensação, na educação de base, temos quase que o mesmo número terminando hoje do que 30 anos atrás. O Ministério da Educação de Base faria o quê? Aí é que a minha solução não é muito aceita. Eu não vejo como ter uma educação da máxima qualidade é igual para todas e todos, independente da renda da família e do endereço. Eu não vejo outra maneira a não ser que a educação de base seja uma questão nacional, não mais municipal, nem estadual. Espalhar pelo Brasil, vamos pegar como exemplo os CIEPs. Mas para espalhar pelo Brasil os CIEPs, é preciso ter a educação de base como um programa nacional.
e não municipal, porque aí a gente vai ter que esperar que nasça outro Brizola. Então, a gente tem que ter isso como uma tarefa nacional. E eu coloco uma diferença em relação ao Brizola. Eu acho que esse governo tem que criar CIEPs, não por escola, mas por cidade. Eu defendo que o governo federal adote e monte escolas do tipo que você falou no começo, ficar de manhã, de tarde, depois ter o museu, ter o acordo com os clubes. Essa escola, eu defendo que seja federal e que seja implantada por cidade. O governo federal escolhe, com o apoio do prefeito local e da população inteira, e diz: nessa cidade, nós vamos substituir as escolinhas municipais por grandes escolas federais. O Brasil já tem 540 escolas federais de base, incluindo as escolas técnicas, e são boas. O Colégio Pedro II aí é um exemplo. As escolas de aplicação que tem nas universidades federais são exemplos. As escolas técnicas são exemplos. Então, a minha proposta para fazer a escola que você disse no começo, para tirar o Brasil do buraco, como você disse no começo, seria a adoção da educação de base pelo governo federal, mas ele não vai poder fazer isso de uma vez. Nós vamos levar 20 anos, como você disse até, que os nossos bisnetos que vão se beneficiar. Mas pode fazer 150 cidades por ano. Numa cidade, a gente faz isso em um ano, no máximo em 2 anos, com professores selecionados nacionalmente, com um salário federal, em escolas bonitas, bem equipadas, completas, todas em horário integral. Se a gente fizer 150 cidades por ano, em 25, 30 anos chegamos ao Brasil inteiro. Essa é a proposta que eu defendo, sempre, há muitos anos defendo, e continuo brigando, até que me digam que a outra é melhor. E é capaz de haver, sim. Não vou dizer que só tem essa. Mas, por enquanto não surge uma melhor, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista gerencial, do ponto de vista financeiro, eu vou continuar defendendo isso. Aí o que é que alguns dizem? Mas aí vai centralizar em Brasília. Não. Eu defendo que a carreira seja nacional, que o prédio tenha qualidade federal, mas que a gestão seja local pela própria escola. O salário do professor, não. A seleção do professor, não. Como é, por exemplo, na Finlândia. Cada escola escolhe seus professores e define seu salário. Não, aqui teria uma carreira nacional. Mas a construção federal. Agora, a gestão do dia a dia que seja da escola, nem mesmo do prefeito. E absoluta liberdade pedagógica dentro da sala de aula ao professor. Porque ninguém sabe dizer hoje como é que é uma escola, uma sala de aula ideal. Vai ter mais computador, menos computador, mais leitura, mais matemática. Isso a gente tem que dar liberdade e avaliar o resultado depois. Isso, meu caro Luiz Orlando e Bartolomeu, é o que eu imagino que a gente poderia fazer. Por que eu estou aqui com você, além da simpatia e, obviamente, da amizade profunda com o Bartolomeu, meu primo? Eu estou aqui porque é uma maneira de divulgar essa ideia, ouvir se não tem outra melhor e tentarmos criar uma consciência nacional. O pernambucano Joaquim Nabuco chamava de instinto nacional. Ele disse que a abolição só começou a acabar quando surgiu um instinto nacional de que era uma indecência ter escravidão. Isso que eu estou propondo, que você propôs no início, ou outra coisa melhor, isso só virá quando houver um instinto nacional de que é uma indecência. Existia escola para brancos e para negros, escolas para ricos e para pobres. Como eu gosto de chamar, ter escolas senzala e escolas Casa Grande. Isso é indecente. E, além de indecente moralmente, é burro do ponto de vista nacional. Se cada criança numa escola ruim ou fora da escola, quem perde não é a criança apenas, não é a família apenas, é o país inteiro que perde. Então, temos que criar um instinto nacional. Eu estou aqui porque você tem gente que ele escuta, tem gente que ele ouve, tem essa entrevista, tem seu programa, e com isso a gente pode, pouco a pouco, quem sabe antes de seus bisnetos,
construir uma consciência nacional pró-educação, uma consciência educacionista. É isso que eu tinha para falar, respondendo as duas perguntas que eu coloquei. Eu vou passar para a secretária e para o Bartolomeu, mas antes eu gostaria de dizer uma coisa. As pessoas dizem: ah, você foi uma exceção, você foi uma criança de sorte, seu pai, um jornalista famoso, tinha condições de dar o melhor para você, sua mãe, uma funcionária pública graduada. Ok, admitamos que sim. É por isso que eu digo que, na verdade, o que mais eu tenho que agradecer aos meus pais não foram presentes, roupas, viagens, nada disso. Foram ter patrocinado 10 anos de Colégio de São Bento para mim. Porque se eu não for se eu não tivesse ido para o São Bento, eu não chegaria onde cheguei. Eu tive um estudo superior que poucos tiveram. Tive com professores Evaristo de Moraes Filho, Afonso Arinos de Melo Franco, o Machado Palpério, Celso Guedes, Regina Godin, Papaléu. Eu tive a seleção brasileira dos professores na faculdade. Mas se eu não tivesse tido o estudo de base que eu tive, 10 anos de Colégio de São Bento, eu não teria chegado aonde cheguei. Hoje, você vê advogado que não sabe fazer uma petição. Eu nunca vi isso na minha vida. Advogado que não sabe fazer uma petição. Que negócio é esse? E eu tô cansado de ver aí, me dá uma ajudinha. Você que tem boa... Ele diz logo assim, você que tem boa cabeça, tem boas ideias, me dá aqui. Não sabe fazer uma petição. Tem gente que entra na faculdade e não sabe fazer uma redação. As redações são uma vergonha. As redações são 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hein, secretária, o que a senhora tem a dizer sobre isso? É um prazer enorme tê-la aqui conosco no Showzando com o Luiz Orlando. Aliás, a secretária trabalhou com o Darcy Ribeiro. Com o Darcy Ribeiro, uma das maiores bandeiras educacionais, se não a maior, da história contemporânea do Brasil. É por isso que agora eu só me refiro à Passarela do Samba como Passarela do Samba Darcy Ribeiro. Ela faz 40 anos, então vamos parar com esse negócio de sambódromo, vamos parar com essas coisas. É Passarela do Samba Darcy Ribeiro. E lembro até a vocês todos de que eu fui jurado no primeiro dia de abertura da Passarela do Samba. Me convidaram a fazer parte do júri julgando o quesito harmonia. Então, eu só chamo agora de Passarela Darcy Ribeiro. Professor Darcy Ribeiro. Secretária, boa tarde. Boa noite, melhor dizendo, porque nós estamos de noite, mas na internet não tem problema, pode se dar boa tarde, bom dia, boa manhã, boa madrugada, boa noite, porque fica o programa na internet, o jeito vai lá na hora que quiser e assiste. E é um prazer estar revendo o Cristóvão depois de tanto tempo, né? E o Bartolomeu, a gente está sempre se encontrando, que a gente, além de tudo, é vizinho. Foi vizinho da mãe dela. E conhecer você e aí o seu trabalho da TV Carioca, ainda não tinha tido o prazer de participar de um programa seu. Eu fico ouvindo o Cristóvão, eu acho, Cristóvão, que eu mesmo mudei muito a minha visão acerca de muita coisa. Eu me lembro quando você batia na federalização e a gente estava naquela euforia da descentralização, da nova Constituição Federal, do regime de colaboração, daquela lógica, não para os municípios, educação infantil, para os estados, educação do ensino médio, para o governo federal, o ensino superior. Hoje, ouvindo você falar, e depois de 60 anos na educação, que eu comecei com a escola normal, né? Depois fiz faculdade de História, então já passei todos os níveis de ensino, com exceção de educação especial, ensino profissionalizante, já trabalhei toda a educação básica, ensino fundamental, antigo primeiro e segundo grau, né, o ensino médio, atuei em tudo isso. E hoje estou há alguns anos na universidade, na UERJ, e eu quero te dizer que, de fato, né,
quando você faz, de novo, essa fala enfática, que você diz que é o que você sempre acreditou, eu concordo em parte com o que você diz, mas no fundamento do que você fala, que a educação básica ela tem que ter uma preocupação, uma responsabilidade, uma competência federal. Eu hoje estou convencida disso. Como isso vai funcionar, eu não saberia te dizer, porque a gente que já foi gestor público, eu, você, a gente sabe o que é a loucura de administrar um país do tamanho do nosso, né, que é um país de dimensão continental com mais de 5 mil municípios. Mas eu concordo com você, quando a gente vê algumas redes municipais, algumas redes estaduais, inclusive a corrupção, que se tornou uma doença na nossa sociedade, infelizmente, não é só uma doença dos políticos, né? Eu acho que a sociedade se corrompeu e foi corrompida. Então, educação e saúde tem muito dinheiro. Então, são duas áreas onde mais se rouba, né? Então, quando eu fico vendo isso, né, eu fico vendo várias escolas municipais, várias escolas estaduais. A gente aqui não falou, ministro, a gente não falou aqui do ensino médio. O ensino médio está uma tragédia há muito tempo, né? O ensino médio é de chorar. Os jovens abandonaram a escola, os jovens não querem continuar a estudar, a famosa geração nem trabalha, nem estuda. Então, de fato, o ensino médio é outra tragédia que se fala muito pouco. Agora tem uma grande discussão de qual é esse novo ensino médio, mas não se discute esse aluno do ensino médio, esse professor do ensino médio. E aí você toca em várias feridas. Talvez por isso a defesa da federalização. Se você não tem um prédio com a estrutura federal, se você não tem um salário, um plano de carreira com a estrutura federal, nós vamos continuar tendo educação favela. Eu concordo com você. Escola favela. O Rio de Janeiro, Cristóvão, você sabe qual é o salário de um professor do Rio de Janeiro? Eu tenho uma aluna com doutorado. Sabe quanto que ela ganha trabalhando no ensino médio? Não ganha líquido, R$3.000. Vamos combinar? É escola favela, é educação favela. Porque quando você fala do aluno ir ao museu, do aluno ir ao centro cultural, do aluno ter acesso a livros, eu te pergunto, e o professor? E o professor? Vai ter uma peça agora que já houve, está sendo repetida, estamos falando de Internacional da Mulher, a Fernanda Montenegro, lendo a obra da Simone de Beauvoir. Aí eu estou querendo levar, veja bem, meus doutorandos. Aí eu fui ver o valor da peça. Cara, o valor da peça parece que é R$140. Aí a meia é 70. Vamos combinar, como é que esse professor que não ganha nem 3.000 por mês, ele pode pagar uma entrada de teatro de R$140? Me diz. E tem um detalhe, os políticos, os deputados, não fazem leis que garantam vale cultura, que garantam um abatimento para esse professor da rede pública, para esse professor do ensino fundamental, do ensino médio, poder frequentar um teatro. Desculpe interrompê-la, por isso é que criei na nossa ONG, Associação Cultural A Realeza do Ritmo, o projeto Shakespeare, que visa levar justamente esse povo de poder aquisitivo baixo, pequeno, para o teatro. É justamente por causa disso, porque tem um outro problema também que as pessoas não param para pensar. Além do sujeito não ter dinheiro para ir ao teatro, o dinheirinho que ele reservou, ele quer ir ver o Flamengo no Maracanã, porque tem o jogo. Aí, não vou para o teatro, não, eu vou para o jogo, porque eu tenho o Flamengo. Qualquer dia desse eu vejo teatro com a minha mulher. Até porque eu não tenho nem roupa para ir ao teatro. O chefe fica com vergonha também, porque ele não tem roupa para ir ao teatro.
É um problema. Não pensa que é só falta do dinheiro para pagar a entrada, não. O chefe está com Não, não é vergonha. isso. É uma Rio de terra nova para Janeiro. ele. É um Rio- mundo novo. Rio de Janeiro, com essa violência, o teatro é sempre 7 horas, 8 horas. Como é que você acha que ele vai? Ele vai querer pegar um Uber, ele vai querer pegar um táxi. Ele tem medo de andar de ônibus de noite na cidade do Rio de Janeiro. Então, você falou muito bem, ir ao teatro, ir a uma atividade cultural, não é só o preço do ingresso. Você tem que ver a roupa que você não vai todo um lambento, você tem que se deslocar para chegar. Então, eu acho que, em termos da essência do que o Cristóvão fala, eu hoje mudei bastante a minha opinião. Eu, naquela época, eu estava convencidésima daquela descentralização, daquele regime de colaboração. Eu fazia parte da Undime, que era a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Eu fui secretária há 8 anos em Niterói, governos do PDT, do Jorge Roberto da Silveira e João Sampaio. E eu estava assim, muito otimista, né, de que nós íamos conseguir dar essa educação de qualidade nos municípios, depois no governo estadual, como secretário estadual do governo Garotinho. E vamos combinar, é uma lástima. E a base dessa lástima também está numa questão: salário do professor. Porque, gente, o professor, ele é fundamental, ele é o agente educador. Não existe escola sem professor. Não existe aluno sem professor. E esse professor é essa vítima do sistema, explorado, né, mal remunerado, não reconhecido, desrespeitado. Você vê hoje nos sindicatos, tem vários trabalhos e pesquisas também nas universidades sobre como o magistério é uma categoria adoecida, como os professores estão muito doentes e pedem exoneração, se aposentam, se afastam, porque estão frustradíssimos com a sua profissão. Falar em educação sem falar em professor é impossível. E isso, eu te digo, fortalece profundamente a proposta do Cristóvão. Bartolomeu, depois de ter ouvido o ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, e a ex-secretária Lia, do governo Garotinho, aqui no Rio de Janeiro, o que você emitiria de conceito, de opinião sobre isso? A federalização do ensino que o Cristóvão Buarque defende já era defendido por Joaquim Nabuco, né? O Joaquim Nabuco, esse grupo todo, Machado de Assis, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, eles se conheceram lá no gabinete do ministro Manuel Buarque de Macedo. Eles eram todos do jornal O Gazeta de Notícias. Foi lá no gabinete do ministro Manuel Buarque de Macedo que o Joaquim Nabuco começou essa ideia do ensino federalizado. E a ideia dele é que até 1930 ou 40, por isso que veio a ideia do Pedro II, do invasor da escola, isso já fosse um projeto nacional, né? Isso não aconteceu nada. Já no governo Brizola, veio a ideia dos CIEPs, os Centros Integrados em Escolas Públicas, né? Que é uma ideia interessante. Ele levou a proposta para o Collor ia construir 10 mil SIACs. Interessante isso, né? É muito interessante essa. E o Cristóvão, o Brizola foi o primeiro líder nacional a colocar a educação no primeiro plano, né? Agora, eu tenho uma pergunta para o ex-ministro da Educação do primeiro governo Lula. Essa sua ideia não deve ser uma ideia de anteontem, de semana passada, nem de antes do Carnaval. Essa sua ideia deve já acompanhá-lo desde que o Lula o convidou para ser ministro da Educação. O senhor foi impedido de colocá-la em ação? Eu comecei a colocá-la em operação com um programa chamado Escola Ideal. Mas, com as restrições orçamentárias que tem um ministério,
se o presidente não quer, terminamos fazendo nos moldes de Brizola de 32 escolas, e não, por exemplo, 5 cidades ou 2 cidades. E aí, o próprio presidente Lula, quando disse que ia me substituir, ele deixou claro, eu quero um ministro que se preocupe mais com o ensino superior. Ele foi muito claro nisso. E, de fato, o Brasil deu um salto imenso no número de alunos universitários depois que ele colocou o novo ministro. Já vinha começando isso com Paulo Renato Souza. O governo Fernando Henrique também foi um governo para o ensino superior. É porque a Constituição diz isso, e os presidentes pensam, para que eu vou trazer para o meu colo um problema que a Constituição não coloca no meu colo? Aí ele fica com as universidades, as escolas técnicas, claro, que dão prestígio, inclusive, ao governo. Então, eu tentei com esse programa Escola Ideal, e fizemos 32 escolas. O erro foi não ter essa ideia clara que eu fui adquirindo de que tem que ser por cidade. Esse foi o erro também do Collor. O Collor, a gente tem que reconhecer, com todos os seus defeitos, ele deu atenção à implantação dos CIACs, que eram os CIEPs, igualzinho. Mas também, como Brizola e como eu até, nas 32 escolas, foi por unidade escolar. Tem que ser por cidade. Quando a gente revoluciona uma cidade, ninguém desfaz mais. Mas quando você, no meio de 100 escolas, faz um CIEPS, terminou aquele governo e o CIEP morre. Fica só o prédio. Deixa de ser integral. Passa a ser com 2 turnos. Então, a ideia clara de ser por cidade, eu confesso que eu fui adquirindo depois, já faz 20 anos, né, que eu saí. A partir até do certo fracasso que eu tive com essas 32, que ficaram e sumiram, e também como governador. Embora o Distrito Federal seja pequeno, ele é dividido em algumas, não chama cidade, unidades administrativas. Eu me orgulho de ter chegado ao governo. Nós tínhamos umas 30 escolas que só tinha aula de 11 a 1 da tarde. Era chamado turno da fome. Tinha o turno da manhã, o turno da tarde, e na brecha entre a primeira saía e a outra chegava, tinha os meninos e meninas com aula de 2 horas. Isso eu resolvi logo e consegui aumentar o número de horas até 6 horas, que é já o que se quer com os CIEPs. Mas qual foi o erro? Eu fui fazendo aos pouquinhos para todas, em vez de revolucionar algumas cidades. Depois eu levei essa ideia para os governadores que me substituíram, mas nenhum se interessou. Me lembro que para um deles eu disse, se você quer ficar na capa da Veja, escolhe uma cidade pequena e diz, essa escola vai ser tão boa, as escolas daqui, quanto as da Coreia do Sul, da Finlândia. Mas nenhum se interessou, até porque o corpo de professores não tem interesse, porque aí a gente ia diferenciar. Os professores dessa cidade ganhariam diferente dos professores das outras. Os sindicatos não deixam. Por isso tem que ser como uma carreira nova. Essa carreira nova tem que ter regras específicas, inclusive sobre, por exemplo, poder ou não declarar greve. Mas isso, como a professora Lia sabe, isso daí é uma como é que chama? Uma coisa que ninguém aceita. Mas a gente vai ter que dizer, olha, você vai ganhar, por exemplo, o salário que eu ponho nas minhas contas da federação, eu não gosto de chamar federalização mais, eu chamo de adoção, é de R$15 mil por mês. R$15 mil por mês não tem nenhum prefeito que possa pagar. E o governo federal não pode pagar para todos os 2 milhões. A gente vai ter que escolher cidades para fazer essa revolução. Aí tem gente, mas por que escolher cidades? Porque tudo no Brasil, tudo no mundo começa em alguns lugares. O Brasil não se industrializou por todo lugar. O primeiro aeroporto só tinha um. Depois fizeram 2. Aí fizeram uma cidade, outra noutra. É um processo. Enquanto isso, as outras continuam melhorando. Não é abandoná-las. Mas a revolução tem que ser por parte.
Sua pergunta é muito boa. Por que é que não foi feito? Eu tentei. Quando o presidente Lula me chamou para o ministro, eu tentei convencê-la a não me levar para o ministério desse tipo. Eu disse, presidente, eu gostaria de ir, mas gostaria que fosse um ministério da educação de base. O senhor pega as universidades e leva para o Ministério de Ciência e Tecnologia, ou cria um ministério para as universidades, mas deixar juntos sacrifica as crianças. O reitor tem força, secretário municipal não tem força junto ao ministro. Reitor não marca audiência, secretário de Educação Municipal não consegue marcar audiência. Quando uma universidade faz greve, o ministro para de trabalhar para resolver. Mas se faz greve os professores de uma cidade, ele toma conhecimento pela televisão. E não se sente tocado, ou talvez moralmente incomodado, mas a responsabilidade não é dele. Educação de base, e aí, o professor Ali lembrou bem o ensino médio. Eu falo, educação de base é fundamental e médio. Esses dois têm que ser a responsabilidade de um ministro. Que sofra, que seja demitido se começar a ter problemas. Hoje ele é demitido por outras razões, não por causa dos problemas na educação de base, porque o presidente diz, nada, isso não tem nada a ver comigo. Um dia desse eu vi a agenda do atual ministro. Não aqui no Brasil, na Inglaterra. Eu conheci, saiu no jornal, eu vi. Ele ficou, acho que, uns 3 dias. Ele não visitou nenhuma escola. Ele visitou as universidades. Ele visitou institutos de pesquisa científica, porque ele é ministro disso também. A educação de base, ele quase que não é. A única coisa que tem a ver educação de base com o Ministério são as 3 coisas que funcionam bem. Livro didático, merenda escolar e transporte. E dinheiro do Fundeb para ajudar os municípios. Mas você vai analisar, essa ajuda é quase nada. Por exemplo, agora surgiu a ideia do programa de horário integral. Mas, em vez de dizer, como eu estou pensando, o governo federal criar escolas de horário integral, como fez Brizola para o estado do Rio, não, o que eles estão fazendo é distribuindo um certo dinheiro para os municípios. Não vou analisar a ideia de corrupção, que realmente a professora tem razão, é grave. Mas vou até esquecer isso. Quando você divide o dinheiro que está sendo dado por dia de aula e por criança, você vai ver que está brincando. É brincadeira dizer que esse dinheiro vai conseguir implantar horário integral. Outra coisa de horário integral. Saiu um dia desse, acho que no censo, uma análise de cada estado como é que tem educação em horário integral. Tem um estado que se destaca muito. Está com 48%. O estado do Ceará. Tem outro pior que está com 6%. Agora, veja bem. 48 ainda é pouquíssimo. E é um estado. Outro tem 6. Qual é a culpa da criança ter nascido nesse estado que só tem 6 ou ter nascido no Ceará? Não são brasileiras? São. Então a gente tem que fazer para todas. Como não dá para fazer para todas, de repente, a gente tem que ter um cronograma por cidade. Aí não tem jeito. Só os bisnetos é que vão se beneficiar de fato das coisas. Mas não é por estado, não é por aquela cidade e as cidades espalhadas em todos os estados. Além disso, quando a gente fizer, um governo federal fizer isso, eu falo 150 por ano. Quando fizer em 500 cidades, as outras virão atrás. Porque os prefeitos não vão deixar o presidente ficar só nessas. Uhum. Haverá uma pressão muito forte para que um programa que eu digo que leva 20 anos seja feito em 10. E 10, gente, a gente não está levando a sério a educação. Vocês viram que agora terminou o 3º Plano Nacional de Educação. Primeiro, como é um plano nacional, se não tem um sistema nacional? É mentira chamar ele nacional. Pode até chamar plano interestadual, se quiser. Intermunicipal, mas não é. Segundo, é o 3º. Alguém se lembra do primeiro PNE, que durou 10 anos? Alguém se lembra que depois dele houve outro de 10 anos, o segundo?
e agora estamos começando o terceiro. Eu acho que o terceiro vai ter o mesmo destino do primeiro e do segundo. Não vai dar um resultado como a gente espera, porque o plano é nacional, mas a execução é estadual e municipal. Daí a minha insistência. Eu fico muito contente de ver professora aceitando que essa ideia merece ser debatida, porque a maioria não quer nem debater. Vamos debater como fazer. Deve ter muitas coisas que não são bem assim como eu penso, que são diferentes. Talvez tenha que ter uma participação dos municípios e dos estados, que eu trabalho como se não tivesse mesmo, a não ser cuidar bem da rua, cuidar bem da água, cuidar bem da energia, para que a escola funcione bem. Então, tem maneiras diferentes. E quero dizer que só isso, para mim, justificou ter perdido o almoço e ter ganho esse programa, tendo a professora dizendo, com a responsabilidade dela, e não é qualquer uma, de que, de fato, merece pensar essa ideia. Não vou chamar a professora de federalização, vou chamar de adoção. Eu vou liberá-lo em função do seu compromisso para o almoço, que a essa altura já virou um descompromisso, mas, obviamente, o ministro tem que almoçar, como eu também tenho, porque eu vim direto antes do almoço para aqui, para preparar tudo. Eu vou liberá-lo, mas antes eu vou dizer duas coisas. A primeira, se for possível, se for viável, eu proporia de 30 em 30 dias ou de 45 em 45 dias que nós nos reunamos para desenvolver essa temática, esse tema. Isso é a coisa mais importante que há no Brasil. Não adianta ficar com essas quimeras, com essas terças-feiras de carnaval para acabar na quarta-feira, que o plano de financeiro, econômico vai tirar 3 zeros, que nós vamos ser iguais ao dólar. Não adianta nada, meu Deus do céu. Eu tenho 70 anos de idade. Quantos planos eu já vi, quantos fracassos eu testemunhei, quantos tiros na cabeça eu sei que foram dados por causa desses planos. É plano Collor, é plano Fernando Henrique, é plano não sei o que, isso não vale nada. Desculpe o termo, isto não passa de uma titica, para não dizer uma outra coisa. Isso não existe. Isso é uma conversa de 171. É verdade. Isso é quase que um estelionato oficial. Aproveitando aqui, convidar a Lia Faria para a palestra do Cristóvão Buarque lá no IBMEC, no próximo dia 6. Ótimo. Às 18h30, o convite é estendido. Ótimo, farei todo o possível para estar lá. Então, eu queria dizer isso. Não adianta, não é por aí. O caminho não é esse. O caminho é formar brasileiros, formar cidadãos, formar homens. Há uma distorção muito grande no raciocínio do Lula dito ao senhor ministro. Ele está preocupado com o ensino superior, o ensino universitário, porque a Constituição assim o determina. Primeiro, eu canso de fazer restrições a essa Constituição. Não gosto dela. Ela é uma cópia mal feita da Constituição dos Estados Unidos. Eu já li as duas, praticamente. É uma cópia mal feita. O rei das aulas, o Ulisses, estava com pressa, queria ver se despachava os milicos de uma vez por todas, mandou fazer nas coxas essa Constituição aí. Pega dos Estados Unidos e copia. E adapta alguma coisa. Essa Constituição, desculpe, não presta. Já cansei de dizer, não serve. É ruim. Então, o Lula está errado. A educação de base é mais importante, muito mais importante do que a educação universitária. Sabe por quê? Porque você chega agora no estacionamento da UERJ, você chega agora no estacionamento da UFRJ, você chega agora no estacionamento das grandes universidades, você vê uma Mercedes Sport, 0 km, você vê Honda Civic, você vê Citroën conversível, você vê Ram, você vê Mitsubishi, você vê já carro elétrico. Sabe por quê?
porque chega à universidade, não paga, grátis, o filhinho do papai que estudou Em bons no colégios. São José, no São Bento, no Santo Inácio, no Colégio Anglo-Americano. Esse chega lá. Enquanto o da ralé, o favelado, o necessitado, o miserável, como não tem um ensino que consiga colocá-lo na universidade, não chega lá. Só chega hoje quem estuda, quem tem o ensino básico, como eu tive, de um colégio de primeira linha. Isso é verdade. É uma mentira essa que o Lula disse. Não tenho nada contra o Lula, sou um homem de centro-esquerda, tenho nada contra ele, se roubou. Isso aí é uma discussão infinda, não vai acabar nunca se ele é ladrão ou não é ladrão. Isso aí uns vão dizer que é, outros vão dizer que não. O STF já disse que não, o Moro disse que é. Isso aí é outra coisa. Eu não tenho nada contra o Lula, nada. Sou pedetista, filiado ao PDT, mas não tenho nada contra o Lula. Agora, isso que o Lula falou é uma mentira. Quer dizer, não é bem que seja uma mentira, isso é uma distorção. Eu estou mais preocupado com a universidade do que com a base. Errado. Isso é uma visão desértica. É miragem. Quando você está no deserto há um bom tempo, você não começa a ver odaliscas dançando na sua frente, não começa a ficar com miragem. Exatamente o que o Lula teve na conversa quando o senhor foi assumir o Ministério da Educação. Então, eu proponho, até porque as coisas que são discutidas no Brasil, elas ficam sem fecho, elas ficam sem conclusão, elas ficam inconclusas. E isso, para nós chegarmos a uma conclusão, nós teríamos que ter 3, 4 programas no final para a gente poder fechar uma conclusão. A minha proposta é que nós façamos de 45 em 45 dias, de 30 em 30 dias, um programa sobre educação, só sobre educação, nada mais além do que educação, para que nós possamos tentar ajudar, prestar um auxílio, para que as pessoas comecem a escutar mais publicamente, porque isso você não vai ouvir na Rede Globo. Esquece! A Rede Globo não quer saber nada disso. A Rede Globo quer saber do faturamento, quer saber de quem está no poder, quer estar bem com as pessoas. Você não vai ter isso na Rede Globo. Dificilmente você vai ter isso na Record. Dificilmente você vai ter isso na Bandeirante. Você vai ter numa TV descompromissada, numa TV que não tenha nenhum tipo de compromisso, que não tenha comprometimentos comerciais, aí a gente pode chegar e rasgar o doente. Vamos rasgar logo, vamos tirar tudo. Se ele está com tumor, vamos ver o resto todo. Vamos ver se já houve metástase, se não houve, a gente bota, opera, rasga ele, depois costura, manda para o quarto, se ele piorar, traz de novo, bota na mesa de cirurgia, até chegarmos a uma conclusão. Esta é a minha proposta. Não sei se os senhores terão tempo, terão condições de aceitar a minha proposta. Conte comigo e eu garanto que na próxima eu colocarei com cuidado na agenda. Eu me descuidei muito hoje. Foi uma falha com Bartolomeu, sobretudo, que me disse a hora, tudo, eu não anotei. E aí assumi esse compromisso. Mas o almoço lá já foi até cancelado. As pessoas já comeram, já foram embora. Eu já vou direto para o compromisso seguinte, que eu tenho às 4 horas. Olha, conte comigo, eu topo voltar aqui. Professora, foi um prazer, viu? Está sempre disposto, né, Cristóvão? Eu tenho maior interesse em continuar discutindo educação básica. Eu acho que o momento é outro e nós, como você falou, a gente cometeu equívocos, a gente se iludiu com uma série de propostas que depois a gente viu que não dão certo, e eu acho que a gente tem que ter capacidade de mudar, né? E de ouvir o outro. Essa educação que está aí é uma lástima. E não adianta pensar em nível superior, ensino superior, se eu não alfabetizo, se eu aumento cada vez mais o número de analfabetos, semi-analfabetos, analfabetos funcionais. Tem havido, Cristóvão, pesquisas aqui no Rio de Janeiro que são assustadoras
do número de analfabetos e analfabetos funcionais que existem hoje no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Bartolomeu quer fazer uma Quero. parte. Eu, uma vez estava numa palestra lá na Fundação e um professor da UFRGS estava fazendo falando sobre a expansão do ensino superior durante os governos militares. E aí teve um espaço lá aberto para o debate, e aí eu fiz uma colocação, disse que houve uma expansão, mas que havia vários diplomados sem curso básico. Aí, quando terminou a palestra, vem aquele senhor às pressas, que eu estava saindo na direção do café, e aí ele disse, sabe que você tem razão, o meu filho é um desses, é um diplomado sem curso básico. Está fazendo até um mestrado numa universidade nos Estados Unidos. Era um desses diplomados sem um curso básico. Nós já chegamos a ter o absurdo aqui no Rio de Janeiro, provavelmente no Brasil, de termos a aprovação instantânea. O sujeito que não sabe nada, rigorosamente nada, ele passava de ano. Não sabe também nada. Ele não precisava estudar, não precisava fazer prova. Nós já tivemos isso aqui. Se não me engano, foi até com um grande e querido amigo meu, no governo César Maia. Mas eu não sei se a secretária concorda, eu estou certo? Nós não tivemos isso aqui, secretária? A aprovação automática? Isso aí também é outra grande discussão, né? A ideia de aprovação automática é totalmente diferente do que tinha se proposto, né, em cima de uma avaliação continuada. O aluno seria sistematicamente avaliado, né, mostrando aquilo que ele não estava conseguindo avançar. E aí, por terra arrasada, simplificou e passou a ter, inclusive, esse termo. Aprovação automática. Não prova, né, o declínio da educação, da qualidade do ensino, do ensino público. Bom, secretária, muito obrigado pela sua presença, ministro também, e vamos agendar em 30 a 45 dias a continuidade deste tema que eu acho hoje ser o calcanhar de Aquiles do Brasil. A educação básica péssima, a educação básica terrivelmente ruim, e quem não tem base não tem condições de sucesso na vida. É igual o futebol. Se você tem uma boa base, você vai ter um bom time. Se você não tem base, você vai ter que sair comprando por aí, no final você vai quebrar e não vai conseguir fazer um time. Sim, ministro. Valeu, conte comigo para essa um abraço. Rodada, tá Fique bom? com Deus. Grande Um abraço. Muito obrigado. Secretária, quer se despedir ou quer continuar conosco conversando? Não, eu vou me despedir também, que eu também fui pego assim a laço pelo Bartolomeu, mas dizer que você pode contar comigo, marcar com antecedência, que eu vou me agendar, tá bom? Concordo com você que esse tema é primordial. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado no nosso programa, no show. Vocês, tá? Muito obrigado. Tchau. No Showzando com Luiz Orlando. É a questão do futebol. Onde é que você faz o grande time? Você faz o grande time na grande base. Por que que Botafogo foi aí, durante anos, o parceiro do Santos na conquista de títulos mundiais pelo Brasil? Porque o Botafogo tinha uma base que era brincadeira, né? Era Jairzinho, era Roberto Miranda, era Paulo César, era Afonsinho, era Ney, era Carlos Roberto, era Moreira, era... pelo amor de Deus, acabou a base e acabou tudo. O Flamengo, até o Flamengo que não usa a base, mas o Flamengo tem uma grande base. E o Flamengo o que que faz? Flamengo em 5 anos, só de venda de jogador, fez 1 bilhão. E já tem um projeto para fazer outro bilhão em mais 4 anos. Serão 2 bilhões em jogadores. Por quê? Porque ele tem uma base maravilhosa, mas o conceito do Flamengo é o seguinte:
Vamos vender a base, vamos fazer o caixa, vamos comprar o jogador feito, porque a nossa torcida quer imediatismo. Nós temos que ser campeões amanhã. Então a gente vende a base e traz o cara já consagrado. Mas isso só é possível porque a base do Flamengo é boa. Os jogadores são vendidos caros. É Vini Júnior, é Paquetá, é fulaninho, é Bertraninho, é Cicraninho. E com esse dinheiro faz o time. Então é a mesma coisa o estudo. Como é que você vai formar um homem se ele não tem base? Como? Universidade não dá base para ninguém. É verdade. Os clubes dos anos 60, Bahia e Náutico no Nordeste. Depois o Náutico acabou, né? Aí você tinha Botafogo, né? Santos, o Palmeiras, que ganhou aquele título de 67 contra o Náutico. O Náutico era muito bom, mas o time do Palmeiras era muito melhor. Essas SAFs que vieram para o Brasil só vieram com um objetivo. No Brasil, você balança uma árvore, caem 500 bons jogadores, dos quais 50 são craques e 2 são extra-série. Eles só vieram por causa do material humano brasileiro. Não pensa que eles vieram para cá, porque isso aqui é um mercado falido, é um mercado que não existe perto do mercado europeu, que não existe perto do mercado asiático, que não existe perto do mercado árabe, que não existe perto do mercado norte-americano. É um mercado falido. O Brasil é um mercado falido. Então eles vêm para cá por quê? Porque aqui é tudo barato. Em função do que é na Europa, aqui é tudo barato. Uma dívida de 1 bilhão para eles, eles tinham de letra. 1 bilhão para eles não é nada, bicho. Não é nada. Sabe o que é 1 bilhão para eles? 1 bilhão para eles é uma nota de 100 para a gente tomar um café. Vamos tomar um café. Eu não tenho trocado, eu tenho uma nota de 100. Deixa que o cara do bar troca. Isso é 1 bilhão para eles. Eles só vieram aqui atrás de quê? Da nossa base. Dos nossos jogadores jovens, que eles vendem, levam para lá, ganham uma fortuna, e é por isso que ninguém conhece mais a seleção brasileira, e é por isso que ninguém torce mais pela seleção brasileira, porque torce por uns caras que ninguém viu, torce por uns caras que ninguém conhece, porque foram levados na barriga da mãe para a Europa, o cara já nasce, já está com a passagem, já vai embora. Cria lá, toma leite, amamentado, e entra em campo lá. Então ninguém mais torce. O que havia de torcida pela seleção brasileira, hoje não tem mais 10%. Nem em Copa, nem fora de Copa. Por quê? Porque antigamente, o Cheito via, num domingo, o Pelé jogando em São Paulo com a camisa do Santos, o Mané jogando no Rio com a camisa do Botafogo, o Tostão jogando lá em Minas com a camisa do Cruzeiro. Na quarta-feira tinha um amistoso, tava essa gente toda junta, jogando pro mesmo time. Porra, eu ficava maravilhado. Não vai ter seleção como Félix Brito, Clodoaldo, Carlos Alberto, Everaldo, o Wilson Piazza, Dirceu Lopes, Jairzinho, Tostão, Pelé, Rivelino. Tudo acabou, o Bartolomeu. Quem viu. Quem não viu, nem no ano 100 mil. Quem viu. Quais são os grandes clubes brasileiros hoje? Os grandes clubes brasileiros hoje: Flamengo, é verdade. Palmeiras, Fluminense está no meio do caminho, porque tem uma boa base. São Paulo está no meio do caminho também, porque tem muita tradição. Tem 3 títulos internacionais, tem 3 Mundial de Interclube. E você tem 2 times no Sul que são 2 potências. Por quê? Porque sempre fizeram bons trabalhos de base. O Internacional e o Grêmio. Mas eles não existiam, nem Grêmio, nem Internacional, nem Cruzeiro, nem Atlético, antes da construção dos estádios Beira-Rio, Olímpio. Correto. O Mineirão e o Independente. Eles até existiam, mas não tinham projeção. Não tinham projeção. Eles não chegavam na Taça Brasil, como chegava Náutico e Bahia, lá do Nordeste, o Botafogo, o Santos, sempre chegando, né? Perfeito. Palmeiras. Perfeito. Bartolomeu, me fala um pouco do seu livro, sobre a sua família. Você tem plena consciência de que você é membro de uma das famílias mais importantes, de uma das famílias mais respeitadas,
de uma das famílias mais conceituadas e de uma das famílias que mais influenciaram até na formação do próprio país. Aurélio Buarque de Holanda, que que é chamado de o pai, né? É o sinônimo de É dicionário. o pai do ensino. Você tem o Chico Buarque de Holanda, que é uma cabeça, um avião, é um foguete. Você tem outros, o Sérgio Buarque de Holanda, Isso. tem você e tantos outros. Me fala como é que você se sente fazendo parte deste clã e do seu livro. É interessante que eu fui o responsável pela unificação da família, que as vaidades eram grandes, né? Uhum. E tinha uma irmã do Sérgio, a Cecília Buarque de Holanda, que achava que os Buarque de Holanda eram só o Sérgio e os filhos. E aí isso era complicado, né? E aí, já nos anos 70, eu vindo aqui para o Rio, aproximei o Aurélio desse núcleo, né, que estava mais distante. E no final eles ficaram assim, até muito mais próximos, né? Já muito mais recente, eu digo bem recente. Rosana também é testemunha disso, porque ela acompanhou essa... Rosana, esposa do Bartolomeu, que está conosco aqui para nossa felicidade. Isso, pois é, ela sabe disso, que eu fui um pouco responsável por isso. E quando escrevi o livro Buarque, uma família brasileira, não sei se você sabe, o livro Buarque, uma família brasileira, é uma referência de estudo de famílias nas Américas, que eu falo das Américas, lá do Canadá até aqui, o Uruguai, né? Esse bloco aqui das três Américas, são, né, 47 países, né? O livro Buarque é o representante das Américas como estudo de família. Está na biblioteca, inclusive, Biblioteca de Alexandria, que é a maior biblioteca do mundo. Está lá o Machado de Assis, Sérgio Buarque de Holanda, o livro Buarque está lá. Nunca estive em Alexandria, mas fiquei sabendo disso através de um amigo que eu conheci, que ele disse que tem visto o livro lá na Biblioteca de Alexandria, né? Em quantos idiomas seu livro já foi traduzido? Não, ele só apesar de estar só no português, é um livro que as bibliotecas requisitário, né? Uhum. E não houve a tradução. Não houve a só a compra. É. O livro, quando foi lançado, ele foi esgotado assim, praticamente em 10 dias, né? Aqui, na primeira semana de lançamento, né, foram vendidos 10 mil exemplares, foi praticamente esgotados, né? Perfeito. Foi uma... E hoje o seu livro está custando quanto no exterior? Não, às vezes você encontra em livrarias dos Estados Unidos, livrarias na Europa, por 196 euros. Encontrei em Lisboa por 196 Bom, euros. 1.200 contos, aproximadamente. Um livro não pode, né? R$1.200. Tornou-se uma mercadoria muito cara. Muito, porque ficou um livro raro, né? Perfeito. Somente quando eu me refiro à caixinha com os dois, né? São duas edições, né? Não, são dois livros, um é um romance histórico e o outro é uma obra de referência. Perfeito. Com dados. É um referencial. Com dados biográficos. Perfeito. Esse livro daria 10 volumes, mas para caber dentro de um projeto, a editora resolveu fazer um livro de 1.200 páginas com base genealógica e tal, e o outro é um romance histórico que acompanha os dois juntos, pode ser vendido juntos ou separados. Perfeito. De tudo que você escutou aqui, de tudo que nós discutimos e a educação, nós hoje falamos 1% do que é necessário falar da educação no Brasil. Qual é a conclusão ou a anteconclusão a que você chega? Quando o Cristóvão fala em federalização do ensino, que ele usou uma nova nomenclatura para a federalização, e isso é um projeto que foi feito nos países, os Estados Unidos, o ensino é federalizado. A Rosana, por exemplo, minha esposa, estudou num colégio nos Estados Unidos. O ensino básico, ele é federalizado, né? Como é na Alemanha, né?
E a Alemanha fez isso depois da guerra, né? Uhum. E a federalização ela é demorado porque eu discordo dele quando ele disse que começava por uma cidade pequena. Para mim, eu começaria a federalização pelas cidades com mais de 500 mil habitantes. Uhum. Daria um impacto maior. Fazia uma ou outra escola nas grandes cidades como referência. E depois isso vinha nacionalmente acompanhando esse projeto. Porque eu acho que a única forma de erradicação da pobreza é a erradicação do Do analfabetismo. analfabetismo. E isso é possível. Isso é Perfeito. possível. O Joaquim Nabuco imaginava esse país já nos anos 1940, 50. Só que ele morreu no início do século, né? 19. O Joaquim Nabuco, ele conheceu o Machado de Assis e eles trabalharam esse projeto da abolição. Eles trabalharam essa ideia da abolição essa ideia nasceu lá no Ministério que é um grupo lá do Gazeta de Notícias, né? Uhum. Essa ideia foi levada adiante lá no gabinete do Manuel Buarque de Macedo, onde o Joaquim Nabuco conheceu o escritor Machado de Assis, Zé Patrocínio, André de Rebouça. Todo esse grupo se conheceram lá no gabinete do Manuel Buarque de Macedo, e lá nasceu a ideia de ir para as ruas, né, pela abolição. Perfeito. Bom, então, final de março até o meio de abril, nós voltaremos para dar continuidade a esse debate, a esses esclarecimentos que nos são trazidos por pessoas técnicas no ramo, técnicas na educação, técnicas na cultura, técnicas na literatura. E o que o Brasil precisa, minha gente, acima de qualquer outra necessidade, é uma educação de base que dê respaldo à criançada, que dê respaldo à adolescência, que dê respaldo ao futuro homem, para que ele verdadeiramente possa, quando chegar à sua maturidade, produzir, ajudar, influenciar, participar definitivamente no crescimento desta nação. É inadmissível nós termos 8 anos de diferença para os Estados Unidos. São 8 anos só. 8 anos não é nada. Os Estados Unidos serem o que são e nós sermos o que nós somos. Um país. Eu não me convenço disso Um país nunca. com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, uma população relativamente pequena, dada a dimensão territorial. Você vê que a Índia tem 1/3 do nosso território, tem 1,4 bilhão. Como é que um país desse pode ter 25%, que é em torno de 57 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza? É inaceitável. Como o Brasil poderia ter 12% de analfabetos? Deveríamos pedir até desculpa ao mundo por isso, né? Por ter 12% da população e idade escolar fora da escola. E como é que se pode... E, ao mesmo tempo, você tem uma universidade gratuita para ricos estudarem, né? Quer dizer, a universidade não deveria estar no Ministério da Educação. Como em qualquer país do mundo, a universidade deveria estar em ciência e tecnologia. Esse é o lugar da universidade. Perfeito. Não, e é como você estava dizendo, como alguém pode morrer de fome, sentir fome num país como esse em que a gente vive? Como? Com 8 milhões, é verdade. Como? Com a população relativamente pequena, dada a dimensão territorial, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como pode um país desse ter 25% da população abaixo da linha da pobreza? No jardim da minha casa, eu nem sabia da possibilidade disso. Nasceu um pé de mamão. No jardim da minha casa. Quando o Cristóvão Buarque coloca essa questão do ensino federalizado, eu entendo. Porque só tem uma maneira do Brasil erradicar a pobreza ou diminuir a miséria, é avançando na questão da educação. Da educação. Perfeito. Coloca o microfone, coloca a câmera
da nossa TV Carioca da Gema ao seu inteiro dispor. Muito obrigado por você ter comparecido, articulado este programa a nível dos seus partícipes, que foi algo que engrandece, que é, porque nós não terminamos, algo que engrandece a televisão junto à sociedade. É disso que a gente precisa. Precisamos de bater na tecla da necessidade de uma educação básica boa e com pessoas de alta credibilidade junto à nossa sociedade. Obrigado, Bartolomeu. Obrigado a você, a TV Carioca. Obrigado, Rosana. E da daqui Gema a pelo espaço. 30, 45 dias a gente volta para dar continuidade Debater. a esse debate. E amanhã, às 10 horas da noite, estaremos aqui falando de samba, com Sambando com Luiz Orlando e muita gente importante participando também do nosso programa, aí só na questão do entretenimento, só na questão do samba, que é uma questão cultural, porque a única cultura que o povo pode mesmo contar com ela, indefectivelmente, infalivelmente, é a cultura do desfile da escola de samba. Essa, uma vez por ano, vai estar lá. Essa, o povo brasileiro pode contar com ela. As outras, infelizmente, foram sucateadas e para dessucateá-las está uma dificuldade enorme. Tchau!